pode ver de onde querer ver, ou puedes mirar de onde quieras mirar, já que esse podcast do Diário de uma Vida Elétrica, no quadro É Debate, tá ligado? É um podcast que podemos dizer internacional. Tenho aqui comigo no estúdio da Fontana Filmes, em Campinas, o nosso amigo, parceiro da Automa, Marcelo Ferreira. Marcelo, obrigado. Tudo bem, Crispim? Tudo ótimo por estar Bom aqui. estar aqui de novo com você. Mais uma boa conversa. Obrigado pelo convite. Uma conversa internacional agora, né? Porque temos do outro lado do Atlântico e da tela o nosso amigo Santiago Fraile, que é fundador da MTech. Olá, Santiago, como está? Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Bom, vamos tentar fazer com que esse podcast hoje tenha uma fluidez, que caminhe bem. Em alguns momentos falaremos esse português mal falado, e em alguns outros um portunhol muito bem falado. Perfeito, Santiago? Se compreende bem? Vamos tentar. Perfeito. Bueno, a ideia aqui é falar um pouco das duas empresas, da Automa e da MTech, empresas que têm em comum um desejo de internacionalização. Elas têm feito isso, muito provavelmente a MTech já há algum tempo mais, né, Marcelo? A Automa fazendo este caminho muito semelhante ao que fez a MTech, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a transição energética, como é que cada empresa vem cumprindo esse papel, o que vem desenvolvendo. E eu vou começar pelo Santiago, que é nosso convidado aqui hoje para participar desse podcast no Diário de uma Vida Elétrica. Santiago, de novo, gracias por estar aqui com nós, compartilhando a experiência sua e da empresa. Eu sei que a MTech começou há 26 anos com produtos, com soluções, equipos para, em el tema elétrico, para as empresas de trenes aí em Espanha, ¿verdad? Cuéntenos un poquito sobre ese principio y sobre lo que hoy hace MTech, además de este inicio, pero los años ahí, ¿cómo fue? Fenomenal. Pues efectivamente, Crispín, como tú dices, nacimos hace ahora un poquito más de 26 años, a finales de los años 90, y efectivamente empezamos muy enfocados en el sector ferroviario, ofreciendo productos y servicios para los grandes fabricantes de trenes y de infraestructura ferroviaria, especialmente aquí en España. Y como decías, ¿no? que tanto Automa como nosotros, como MTech, tenemos dentro del ADN la internacionalización. También de alguna manera nuestros clientes nos han ido encaminando a ello, ¿no? Y nosotros, pues de alguna forma lo que hemos hecho es acompañar a nuestros clientes en el camino, ¿no? Empezamos trabajando, como te digo, en el sector ferroviario. De ahí digo que es un sector con estándares de calidad, ¿no? y de requerimientos técnicos y productivos muy altos. Y del sector ferroviario dimos el salto al gran sector de la energía, ¿no? Hablo de mediados, finales de la primera década de los 2000, que aquí en España hubo, bueno, como en muchas partes del mundo, ¿no? Un primer boom de las energías renovables, y ahí estuvimos nosotros pues para acompañar, ¿no? ese primer inicio. Y bueno, desde entonces pues han sido muchos años, ¿no? 26 años dan para mucho, para momentos mejores, para momentos peores. Perdona que te corrija, Crispín, yo no soy el fundador, yo me incorporé en diciembre del 2017, precisamente de la mano del fundador, con el objetivo de impulsar un proceso, un nuevo plan estratégico, precisamente donde la internacionalización
era uno de los pilares de la estrategia, ¿no? Entendimos que debía ser uno de los pilares de la estrategia. Desde entonces hemos crecido de manera muy importante, desde el 17 hemos pasado yo si no recuerdo mal, creo que yo fui el empleado número 26, ¿no? Y este año estamos actualmente en el entorno de las 350 personas. Y bueno, de alguna manera hemos crecido con el mercado, hemos crecido acompañando a nuestros clientes. En el sector de la energía no solo estamos en la generación de renovables, sino también estamos muy presentes en la transmisión, ¿no? En el transporte y distribución de energía, trabajando de manera muy activa en subestación, en permitir a la red, ¿no? En colaborar para permitir a la red. Hace poco hemos tenido un gran apagón, ¿no? Y ahora mismo pues todo el mundo habla de la capacidad, ¿no? de la necesidad que tiene la red de dotarla de la capacidad para poder transportar y poder hacer una gestión eficiente e inteligente del mix energético que tenemos actualmente en España. Bueno, perfecto. Sería bueno incluso en el caminar de esta conversación nuestra, si podemos hablar un poquito justo del punto que trae, que fue el tema del apagón que hubo ahí en la península ibérica hace poco. Pasamos por alguna cosa muy similar aquí en agosto de 2023, y una preocupación cada vez más. Pero antes de eso, quería escuchar, ou quero escutar a Marcelo aqui conosco também. Automa não com 26 anos, mas caminhando para isso, um pouco menos, 19, né, Marcelo? Sim. Ano que vem um ano bonito, né? Um ano de duas décadas, 20 anos. Eu conheço um pouco dessa história, porque nós gravamos aqui o podcast, né? A tua história. Mas escutando Santiago com esse caminhar, né? Que é similar ao que vocês têm feito, esses passos, ou esses últimos passos, um pouco da história da Automa, conta para a gente poder começar esse papo aqui, mas situar as duas empresas. Obrigado. Bacana, obrigado, Crispim. Bom, vamos voltar aqui alguns anos, né, para a gente começar a chegar até onde a gente está hoje, nesse objetivo aqui de expansão internacional que a gente está fazendo junto com a MTech. Bom, a Automa, como você disse, aí há 19 anos que a gente está no mercado, e a gente vinha crescendo intensamente aqui no Brasil, fornecendo soluções para controle, monitoramento, supervisão e proteção de empresas de energia. Então, à medida que a gente foi crescendo no nosso mercado, a gente começou a ter contato com muitos players globais. Certo. A maior parte deles são baseados na Europa, são empresas que têm a sua origem na Europa e que investem aqui no Brasil. Acho que tem vários nomes conhecidos aí que a gente conhece aí, tanto de distribuição, transmissão e geração de energia. Uhum. E esses passaram a ser os nossos principais clientes aqui no Brasil por vários anos. Uhum. Né? Certo. E a gente começou a perceber que, à medida que a gente vinha fornecendo centros de operações, sistemas escadas, de controle PPCs, sistemas de proteção e controle para essas empresas aqui no Brasil, as empresas do Brasil passaram a ser benchmark nessas soluções dentro do grupo. Certo. Então, a gente começou a ter vários sinais de empresas, players globais, que têm a sua operação aqui no Brasil, que passaram a usar, por exemplo, o nosso centro de operações, o sistema de controle e proteção. Uhum. E essas empresas passaram a ter essas soluções como benchmark dentro do grupo, ganhando prêmios de inovação dentro desses grupos, pelo que eles vinham adotando aqui no Brasil. Uhum. Então, a gente começou a perceber que tinha algo diferente que a gente estava fazendo aqui, de fato, mas a gente ainda muito fechado aqui no nosso país, mas que a gente começava a ter esse feedback muito interessante, muito positivo, vindo de fora. Então, isso foi nos encorajando a seguir esses clientes, tá? A mesma estratégia aqui usada pela MTech, que é seguir os nossos clientes para outras geografias, outras regiões países onde eles também atuam. Tá? São grandes players globais. A gente começou a ver essa porta se abrindo para a gente. E aí a gente... Foi um caminho, tem sido um caminho natural. Exato. Santiago, escutando o Marcelo aqui, uma pergunta que me vem, acho que seria interessante a gente apresentar isso. A MTech hoje está em quantos países? Ou seja, la casa matriz, Espanha, ¿verdad? O sea, eso es. Pero en cuántos... Realmente... Perdona, Crispín. No, claro. ¿En cuántos países? Sí, te decía...
están hoy? O sea, nosotros hemos hecho, hasta la fecha, hemos realizado proyectos aproximadamente en 40 países, como te decía antes, ¿no? Acompañando a nuestros clientes en una fase inicial, y desde hace pues aproximadamente 3 o 4 años ya desarrollando proyectos no con clientes nacionales que tienen presencia fuera, ¿no? o multinacionales, sino incluso con clientes locales, ¿no? de los mercados locales de allá donde hemos ido, ¿no? Entonces, presencia en los 5 continentes, aproximadamente 40 países. Nuestras fábricas están todas en España. Es cierto que España es un país ubicado, ¿no? Muy bien ubicado para poder enviar producto desde España a casi cualquier parte del mundo. Creo que nos pasa como a Brasil, ¿no? Que somos un país donde tenemos un nivel de competitividad bueno, ¿no? Y un nivel, vamos a decir, dentro del mundo que vivimos, de razonable estabilidad, ¿no? Y donde podemos establecer bueno, relaciones firmes con clientes. En nuestro caso, por ejemplo, pues desde Brasil, que hemos hecho muchos proyectos allí, hasta Australia, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso, con presencia internacional en 40 países y, bueno, abiertos a lo que el mundo nos vaya pidiendo, ¿no? En este proceso de crecimiento. Imagino, Santiago, que, como comenta Marcelo aquí, o sea, algo muy similar, la internacionalización, puedo decir así, que hoy vive Automa, es muy en la mano de las empresas que están aquí, como Marcelo comentó, y que miran las soluciones que tiene Automa aquí y que, mira, sería muy bueno si pudiéramos llevar eso para outros países onde estas empresas também estão. Eu imagino, por exemplo, Marcelo, permita-me citar aqui EDP, que é um caso, não? Sim, perfeito. Sim, e isso, Crispim, veja bem, não é somente uma estratégia ofensiva de querer crescer em outros países, é também defensiva do nosso próprio mercado aqui no Brasil. Sim. Porque os players globais tendem a querer fornecedores globais. Sim. Então, para que nós continuássemos relevantes com essas empresas, até mesmo no Brasil, era importante. Nós entendemos que era importante fazer esse movimento. Sim. Porque eles cada vez mais tendem a ter processos de compras globais. Então, estar presente, ser capaz de fornecer para esses clientes em outras regiões, em qualquer lugar, atuam, é uma tendência que a gente não podia ficar sem, até para defender o nosso próprio mercado. Uhum. Tá? E fora isso, a gente sabe, o Brasil, por mais que seja um mercado muito grande, mas passa por ciclos. Sim. São ciclos de altos e baixos, assim como qualquer mercado no mundo. Sim. Então, reduzir a dependência do Brasil, para a gente era algo também estrategicamente muito importante, até porque no Brasil a gente tem hoje aproximadamente 50 gigawatts de capacidade instalada, já usando as nossas soluções para operação. A gente está falando de quase 1/3 de toda a geração renovável do Brasil, incluindo hidrelétricas. Então, é um volume muito grande. É significativo. Então, para a gente era importante também buscar outros mercados, né? Ampliar o nosso mercado potencial, para que a gente pudesse continuar crescendo, a empresa crescendo e desenvolvendo tecnologias aí de ponta. E Santiago, creio el mismo movimiento MTech, ¿no? Eu sei, por exemplo, que ustedes têm projetos aqui em Brasil. Aqui em Brasil, quanto há em potência de projetos hoje? E se é possível dizer, se é permitido dizer, com quem, de alguma maneira, ustedes empezaram a hacer esses projetos acá? Sí, la potencia instalada en la que hemos participado, sinceramente el detalle no lo tengo, vamos, el detalle exacto, diría que probablemente hayamos participado en 3 o 4 gigas, ¿no? en proyectos en Brasil, y en todos los casos han sido de la mano de clientes españoles, como por ejemplo Cobra, Elecnor, y seguro me dejo alguno, principalmente Cobra y Elecnor, que son dos grandes EPCs españoles. Bueno, un poco lo que decía Marcelo. Nosotros hace pues ya 7, 8 años entendimos que en esa vertiente defensiva que comenta Marcelo necesitábamos crecer y de alguna manera ahora también hablaremos, ¿no? de por qué estamos hoy aquí Marcelo y yo juntos, ¿no? Digo que tenemos que ser capaces de competir
contra empresas muy grandes que tienen a priori una mayor capacidad por tamaño, por simple tamaño de acceder a los mercados. Y es cierto que en nuestras industrias estamos como, digamos, en el perfil medio, ¿no?, de tamaño de empresa, de compañía, que también nos hace más ágiles, ¿no?, en la toma de decisión. Entonces, nos es relativamente sencillo decidir apostar estratégicamente por un cliente, un mercado, un país, una solución, un servicio o un partner, ¿no? Entonces, bueno, hay que evidentemente asumir riesgos, porque la internacionalización entraña riesgos, indudablemente, porque por desconocimiento, por el propio aprendizaje, por la necesidad de adaptar tu manera de hacer las cosas a la del mercado a la que vas, que no en todos los sitios se hacen igual las cosas, ni el cliente demanda lo mismo. Entonces, eso implica un periodo de aprendizaje que, bueno, haciendo un ejercicio, digamos, de equilibrio, ¿no?, de la asunción del riesgo y la prudencia, ¿no?, pues bueno, creo que Automa y Emtech somos dos buenos ejemplos de que con una buena gobernanza y una buena estrategia, dos empresas, vamos a decir, Marcelo, si me lo permites, pequeñas, ¿no?, que digo, frente a otros, ¿no?, que son mucho más grandes que nosotros, pues podemos estar dando guerra, ¿no? Bueno, y ahí me viene una pregunta para los dos en la cabeza. Yo voy aquí, que está más cerca, permita a Santiago hacer esta pregunta para Marcelo, pero para usted também na sequência. O desafio da internacionalização, Marcelo, assim, o que nesse caminho já caminhado, né? Eu sei que ainda tem muito por ser feito, mas assim, o que tem sido o grande desafio para vocês na Automa? E depois escuchar a Santiago também, que já a história quizá de Emtech com internacionalização de Emtech um pouquinho mais, não? Uhum. Então, você também, Santiago, lo que foi ou tem sido um aprendizagem com esta ideia de, ok, vamos para fora, pero quais são os desafios? Quais são os desafios que surgem? Bacana. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que o desafio cultural e de adaptação das nossas tecnologias a novas regulamentações, a novas formas de trabalho. Cada país você tem formas diferentes de fazer negócio, de se adaptar, né, de como fechar os contratos funcionam de forma diferente, as regulamentações, as práticas de conexão com grid são diferentes. Então, esse foi o primeiro desafio da gente se adaptar rapidamente ao mercado, e aí que veio uma força muito interessante dessa parceria com a Emtech, porque essa parceria com a Emtech, ela também é uma ponte cultural entre Brasil e Europa. A Emtech já está há 26 anos no mercado europeu, conhece muito bem como fazer negócios naquele continente, e da mesma forma que a gente conhece muito bem o Brasil, um mercado extremamente complexo, que pode ajudar muito a Emtech também a trazer os seus produtos para cá. Ou seja, então, existe uma ponte cultural formada por essa parceria que está sendo muito importante para a gente. Então, acho que esse é um dos principais desafios, a adaptabilidade. Então, a nossa engenharia está todo o tempo ali estudando, evoluindo as nossas soluções para que elas se adaptem rapidamente a cada mercado, a cada país. E a nossa adaptação cultural mesmo, de negócio. Teve país que, para fechar um negócio, você tem que beber lá uma ráquia. Quando você vai, dependendo do país, são culturas muito diferentes que você tem que aprender nas nuances. Aí tomamos, né? Lugar. Tem que tomamos, mas... É isso aí. Santiago, desde sua mirada, os desafios que tuvo a Emtech, ou todavía tiene, não? Com o tema de... eu sei que está em sangue espanhol salir, não? Essa é a história, não? São conquistadores há tempo, pero todavía os desafios continuam, não? Quais são? Sin duda, creo que para empresas como nosotros se presentan muchos desafíos, ¿no? Y muchas dificultades. Creo que, diría, uno de los retos es ser humilde y generoso, ¿no? Digo, los valores intrínsecos de las empresas. Humilde para saber que te vas a otro sitio y que a lo mejor en tu país eres líder,
en lo que haces, pero a lo mejor no vale para nada en otro país, ¿no? Aquello que haces, ¿no? Entonces tienes que ser humilde para ese desafío cultural que decía Marcelo, pues bueno, te permita y te lleve a preparar adaptar tu compañía en lo que haya que adaptar para poder dar respuesta a las necesidades de cada mercado, ¿no? Creo que eso es uno de los retos, el estructurar bien la empresa, ¿no? Y desde lo más sencillo y más evidente, ¿no? Y es que si quieres tener relación con el mercado brasileño, pues necesitarás tener un equipo que sea capaz de hablar en el idioma local, ¿no? Digo que es algo como muy, muy evidente, pero desde un punto de vista legislativo, fiscal, laboral, aduanero, técnico, digo, hay muchos retos que se presentan y esto lo digo por el propio aprendizaje, creo que merece la pena asesorarse, ¿no? Y tener gente a tu lado que ya lo ha hecho y que te pueda ayudar a evitar algún error que sea evitable, ¿no? Aunque se van a cometer errores seguro, ¿no? Intentar evitar el máximo de errores posible. Perfecto. Una pregunta ahorita para los dos de nuevo, ¿no? En la mirada de las empresas, un poquito más, vamos a volver a hablar de un punto que Marcelo comentó aquí y creo tiene que ver con esta idea de los desafíos que ustedes apuntaron. O sea, una alianza que está naciendo ahí entre Automa y MTech, ¿no? O sea, ya Marcelo comentó, usted ya había dicho también. Pero antes de eso, yo quería escuchar de ustedes cuál es la importancia, y ahí sí, de esta alianza, pero con una mirada para afuera, o sea, para el mercado de MTech, cuál es la importancia de tener un aliado como Automa y cuáles son, Santiago, los mercados que hoy MTech tiene una mirada más estratégica, es decir, mira, estos mercados quizá tenemos que estar. Entonces, escuchar por dónde están mirando y la importancia, por ejemplo, de una alianza como essa. E aí, Marcelo, a mesma pergunta, mas dentro do olhar da Automa, a importância de, né, você falou um pouco dessa questão de sair e quais os mercados a Automa está considerando hoje. Santiago, ahora con usted primero. Sí, por contestarte primero a los mercados, pues te diría que intentamos, o sea, nos gusta elegir y en España decimos que quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces hay que elegir. Pero es verdad que, bueno, pues desde el mercado latinoamericano, toda América del Sur, ¿no? Para nosotros es un mercado que no ahora, desde hace ya 5, 6, 7 años ha sido muy importante. Por otro lado, antes mencionaba Australia. Australia ahora mismo es uno de los mercados donde hemos encontrado, bueno, cabida, aceptación y muchas oportunidades de negocio. Y si tuviese que mencionar más allá de Europa, evidentemente España y Europa, mencionaría con cierta reserva, ¿no?, el mercado de Estados Unidos, que bueno, aunque hoy hemos tenido la noticia del acuerdo de aranceles China-Estados Unidos, que esperan, ¿no?, esperamos todos que vuelva un poco la calma, ¿no?, en el sentido del comercio internacional, porque sin duda Estados Unidos es un gran mercado donde una empresa como nosotros debería estar presente, ¿no? Y hemos hecho mucho trabajo para estar. Esto con respecto a los mercados y con respecto a la alianza que hemos firmado con Automa. Digo, lo primero decir, Marcelo lo sabe, ¿no?, que estamos muy felices, estamos muy ilusionados. Lo estoy personalmente porque sin haberlo buscado explícitamente, ¿no?, sin haber puesto, hablando antes de la internacionalización, nuestros caminos se cruzan en un congreso en Brasil cuando probablemente ni uno ni otro estuviésemos buscando un partner, ¿no? Estábamos buscando clientes, ¿no? Digo, y sin embargo surgió esta relación, creo también por la apertura, ¿no?, apertura de mente, tanto del equipo de Marcelo y su equipo como de mi equipo, ¿no?
Entonces estamos muy contentos. Os puedo decir, que Marcelo ya lo sabrá, la semana pasada estuvimos en una de las grandes ferias, ¿no? En el Intersolar de Múnich, y no os exagero si os digo que caminando por los pasillos y viendo a clientes, ¿no? Españoles, internacionales, muchos me paraban y me preguntaban por la alianza con Automa, ¿no? Con lo cual creo que, bueno, lo que os digo, estamos muy contentos, nos fortalece, así lo entendemos, nos hace mejores, nos permite aprender, también de alguna manera entendemos que vamos a ser capaces de aportarle valor a Automa, que esto es clave, ¿no? Que las dos partes reciban valor, ¿no? De la alianza y del trabajo realizado conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que el macheo, ¿no? Hablábamos hace un mes aproximadamente Marcelo y yo, ¿no? Que el macheo entre nuestras empresas es casi perfecto por mercados, en los mercados en los que participa Automa, la estrategia de internacionalización que tiene Automa, la nuestra y nuestra estrategia de internacionalización desde el punto de vista de productos y servicios, de fortalezas. Bueno, creo que en la teoría, ahora, ¿verdad, Marcelo? Nos toca que sea una realidad, pero en la teoría es una grandísima noticia, creo que para nosotros y para el mercado. Marcelo, com você agora, a ideia dessa parceria, dessa aliança, Sim. né, o quanto isso vem em boa hora, né, o quanto isso é importante para a Automa nesse processo de internacionalização, ter um parceiro como a MTech, e também os mercados, né, que mercados a Automa está olhando nesse crescimento dela para fora. Legal. Bom, primeiro vou voltar um pouco atrás para entender como é que começou essa parceria. Por que nós começamos a ter essa parceria com a MTech? As soluções da Automa, elas são uma combinação entre soluções baseadas em software, mas o software precisa ter hardware. Claro. Esses hardwares ficam dentro de painéis, de armários, com a parte de rede, equipamentos, servidores, equipamentos de rede, que fazem toda aquela coleta dos dados, onde tem o nosso software que vai fazer toda a aquisição desses dados. Embora a nossa solução é composta por software e hardware, nós não somos fabricantes. A Automa nunca foi um fabricante de hardware, de painéis. Então, nós contamos com parceiros, até mesmo aqui no Brasil, para a fabricação desses equipamentos. Então, nós mantemos toda a engenharia, programadores dentro da Automa e temos parceiros que fazem toda a montagem desses equipamentos. E quando nós começamos, no início do ano passado, né, a investir nessa expansão internacional para a Europa, para ter uma base de operações na Europa, esse virou um ponto crucial para nós. Teríamos que desenvolver um novo parceiro para essa expansão internacional. Algo muito similar com o que vocês já faziam aqui, buscar fazer isso lá também. Uma vez que não fazia sentido para a gente, era extremamente ineficiente a gente importar equipamentos que muitos são fabricados na Europa para o Brasil, colocar dentro de um armário e exportar novamente para a Europa. Isso não faz qualquer sentido. Claro. Nós tínhamos que fazer todo esse processo lá na Europa. Certo, sem dúvida. E os parceiros que nós tínhamos são empresas brasileiras que não estão presentes lá. E aí, num desses eventos, acho que foi o Energy Year. Desse ano, verdade. Aí teve uma pessoa que você conhece bem, o Daniel Brunelli. Falou, Marcelo, acho que você precisa conhecer o Carmelo da MTech. Daniel Brunelli de novo. De novo. Ô, Brunelli, você, bicho. E ele me conectou com o Carmelo da Carmelo. MTech. E aí nós conhecemos a estrutura da MTech. É uma estrutura bastante impressionante, nos impressionou muito. É completamente diferente de qualquer fornecedor de painéis que nós conhecemos aqui no Brasil, uma estrutura enorme para a fabricação de quadros, de equipamentos, toda robotizada, automatizada. E nós entendemos que ali tinha um parceiro interessante para a gente poder compor a nossa solução. E aí nasceu, né, essa parceria que começou como simplesmente um acordo ali entre fornecedor e cliente para que eles pudessem montar esses painéis para nós. Mas à medida que nós fomos conhecendo melhor as soluções da MTech, a estrutura que eles tinham e toda a estratégia de expansão internacional deles, a forma com que eles estavam fazendo, nós entendemos que tinha muito mais a explorar, tinha muito mais sinergia para a gente tirar dessas duas empresas. São empresas com perfil semelhante, eles são extremamente focados em hardware, muito bons nisso, e nós
mais na parte de software, de soluções baseadas em software, de controle e proteção, e que poderíamos unir as nossas forças com esse mesmo objetivo em comum, de tornar as duas empresas globais. Então, por isso nasceu esse acordo de colaboração comercial e técnica entre as duas empresas. Como o Santiago disse, expansão internacional é algo que requer muito recurso e investimento para você entrar no novo mercado. Então, a gente consegue extrair sinergias, inclusive desse esforço comercial, desse investimento. Então, aí nós começamos a, de fato, costurar, a desenhar esse modelo aí de parceria para que fosse para as duas empresas. E sobre os mercados, né, que a gente está mirando, uma coisa muito interessante, que é, à medida que nós começamos a entrar no mercado europeu, e hoje a gente começou um pouco mais de um ano atrás, até uma curiosidade, mas quando nós tomamos a decisão, vamos para a Europa, vamos abrir essa operação na Europa, a gente fez um plano de negócios lá, né? Pegou a planilha, começou a estimar todo o investimento, cenários, como é que seria esse plano. E nós preparamos a Automa para 1 ano e meio sem vendas, sem vender um projeto, sem ter uma receita na Europa. Esse era o investimento que a gente estava prevendo fazer. Nós vamos criar toda uma estrutura, de ter um diretor comercial lá na Europa, o Giorgio, que está lá cuidando de toda a nossa parte comercial na Europa. Toda essa estrutura de operações comercial, 1 ano e meio sem vender. E a gente está um pouco menos de 1 ano que a gente já está em operação lá na Europa, a gente já está com 11 projetos. 11 projetos já na Europa. A gente já espera que esse ano 10% das vendas da Automa já venham do mercado europeu. Então, para a gente está sendo... Nosso plano de negócio... Funcionou bem. Estava extremamente errado, para o bom sentido. Por bem, né? Por bom. Exato. Então, mas é interessante que, à medida que a gente entra no mercado europeu, a gente começa a ver portas em outros países se abrindo por estarmos na Europa. Sim. Porque a Europa, de fato, é o hub de energia renovável do mundo. Sim. Tá? Você vê as empresas espanhóis, principalmente, elas estão espalhadas pelo mundo todo. Tá? Não só no Brasil, como a gente já conhece bem eles aqui, né? Várias empresas europeias, sim, mas a PAC, Estados Unidos, toda a América Latina. A gente começou a voltar para a América Latina, em outros países da América Latina, de ter ido com empresas europeias, por estarmos lá. Da mesma forma que está acontecendo com a MTech. Nós estamos voltando para o Chile, voltando para Colômbia, com empresas que nós conectamos pela nossa operação na Europa. Então, é interessante como é que, de fato, essa estratégia, vamos para a Europa e de lá espalhar pelo mundo, tem feito bastante sentido. Então, a gente está evoluindo nessa colaboração com a MTech em mercados que a gente imaginou que demoraria muito tempo para a gente começar a abordar, como a PAC, né, a Ásia-Pacífico, que é um mercado que está extremamente... principalmente Austrália, Filipinas, são países onde a MTech já atua já há alguns anos, tem vários projetos na Austrália, por exemplo, e a gente enxerga muita sinergia, de fato, são escopos completamente complementares. Inclusive, nós fomos descobrir depois que nós estávamos juntos em várias usinas aqui no Brasil, com a MTech, sem saber em primeira mão ali que já existia essa combinação. Então, o nosso software já comunica com sistemas da MTech em diversas grandes plantas aqui no Brasil. Tá? Então, fazia todo sentido. Fazia todo sentido. Muito bem. Eu vou invitar um amigo, Santiago, que sempre participa incluso está aqui na mesa escutando, ¿no? la conversação desde o princípio, porque quando supo, tinha a informação que ia haver isso, digo, mira, eu quero participar e queria fazer uma pergunta tanto para Santiago quanto para Marcelo. Eu hago a tradução porque é de outro planeta, aqui está ele, aqui chamamos de Zoe. E Zoe queria perguntar a você, Santiago, e depois a Marcelo. Você acaba de dizer um pouco de los tratados aí de China com Estados Unidos, não? E quando falamos de transição energética, sabemos que China é muito forte, não? Ou seja, tem uma posição de liderazgo global. Quando miramos, por exemplo, mirando o setor de fotovoltaica, os módulos fotovoltaicos, mas também os inversores, ou seja, onde estão as empresas chinas, os produtos chinos, sabemos que a competência é muito grande, não? Pero aún sim,
yo sé, y Zoe también, que hay un diferencial ahí posible, ¿no? La pregunta que quieres hacer para usted, después para Marcelo, es cómo Emitec o como Automa también pueden competir de manera global en un mercado donde hay empresas también globales como las chinesas que son muy competitivas y muy fuertes. Primero para usted, Santiago, la pregunta que haces hoy, ¿cómo competir con los productos de Emitec cuando también se hay empresas globales grandes ahí? ¿Qué puede decir a nosotros? Bueno, yo creo que es una Está pregunta cerrado. muy interesante. Perdón, yo te decía, Crispin, que creo que es una pregunta muy interesante. No, pero no fue yo, mira, yo solo hice la traducción, ¿no? Quien hizo la pregunta que pone las pillas es él. No, yo nunca haría una pregunta de esa, quien hace es él. Perfecto. Pues ha elegido bien la pregunta, tu amigo. O sea, yo creo que para empresas como nosotros, y creo que puedo incluir a Marcelo, ¿no? O a Automa en esta respuesta, creo que tenemos que enfocarnos en todo aquello que exige una customización, un trabajo ad hoc para el cliente, una adaptación a un proyecto concreto. Creo que en todas aquellos productos, has mencionado paneles, has mencionado inversores, probablemente otro tipo de tecnología, ¿no? Que es estándar, que es escalable, que es ¿no? modulable, pues probablemente ahí poco podemos hacer, ¿no? Al menos con los tamaños que tenemos hoy, pero en todo aquello que exige una adaptación a un proyecto, el conocimiento cercano de un cliente, el modular tu producto o servicio a las necesidades concretas de un cliente y ser ágil en la respuesta, ¿no? que es lo que el cliente necesita, creo que ahí tenemos un espacio muy grande. Creo que nosotros solemos decir, ¿no? Y creo que con nuestra alianza, Marcelo, todavía más, ¿no? Que nosotros somos un gran player para todo equipo de un parque fotovoltaico, a excepción de los equipos principales, ¿no? Entendiendo por equipos principales paneles, trackers e inversores y trafos, ¿no? Pues en todo, pero que son muy necesarios, pero tan necesarios son nuestros productos, ¿no? Y servicios, ¿no? Para el buen funcionamiento de un parque. Entonces creo que ese claramente es el foco y ese es un producto y un servicio que viaja bien, que España y Brasil somos países o mercados competitivos para hacer llegar nuestros productos y servicios pues desde Brasil hasta Australia, ¿no? Pasando por Estados Unidos. Creo que esa debe ser nuestra posición. Perfecto. Yo imaginaba, pero como él me pidió para hacer la pregunta, yo la hice, ¿no? Marcelo, da mesma forma, né? Como é que se torna competitivo no mercado global, onde a gente sabe que aí muda o perfil dos competidores, né? Mas o que traz aí Santiago para a gente, mas no olhar da Automa. Faz muito sentido o que o Santiago trouxe, tá? E é a mesma linha que eu iria responder. Um dos principais diferenciais das soluções da Automa e que tem feito a gente ganhar confiança e a preferência de grandes players globais é a flexibilidade. Okay. A flexibilidade das soluções e a flexibilidade na forma de atender o cliente, de entender. Uma empresa global, ela tem vários requisitos próprios, ela quer operar do seu jeito os ativos, ela tem toda uma estrutura, processos internos que ela precisa de soluções que se adaptem a eles, e não o contrário. Uhum. Tá? E não que os processos se adaptem às soluções. Sim. Então, para cada empresa, é importante ter esse atendimento próximo, esse entendimento, essa relação próxima com os clientes, que é algo que a gente tem trazido muito nas nossas soluções e que tem nos permitido adaptar rapidamente a novos mercados, por ter soluções muito flexíveis. Essas soluções flexíveis nasceram num mercado aqui no Brasil, que era dominado por PCHs, hidrelétricas, antes de vir as renováveis, onde a Automa já era um player muito importante em centros de operações. E são tipos de plantas que exigem uma flexibilidade muito grande. Sim. Você vai ter, cada usina hidrelétrica é uma usina diferente, você tem que se adaptar, a solução tem que ter facilmente adaptada àquilo. E hoje a gente percebe grandes players globais que têm não só fotovoltaicas, tem eólicas, fotovoltaicas, bateria, hidrelétricas, começam a ter uma diversidade enorme aqui de
de tipos de fontes de geração. Hoje estão falando muito de usinas reversíveis, né, hidrelétricas reversíveis, que funcionam ali como uma bateria também. Sim, natural, sim. Natural. Então, a nossa capacidade de se adaptar rapidamente, ter essa flexibilidade, acho que tem sido um ponto-chave e que acho que foi o que o Santiago trouxe muito bem aí na visão dele também. Exato. Bueno, llegando al capítulo final aqui de nossa boa conversação, uma conversa internacional, uma conversa de alianças, de parcerias. E uma pergunta também para os dois, acho que eu vou começar agora pelo Marcelo aqui, e aí é uma pergunta mais ampla, macro, com tudo isso que está acontecendo hoje na transição energética, né? A gente, no início dessa conversa, o Santiago, por exemplo, trouxe o problema recente, que foi debatido globalmente, da questão do apagão que aconteceu a Espanha e, por consequência, em Portugal, Espanha e Portugal. A gente tem sentido problemas também com ordens de ordem elétrica aqui no Brasil, a gente tem vivido isso, uma necessidade do crescimento das renováveis, mas você começa a ter esses limites técnicos também, né, ou de transmissão, ou de gestão, no olhar e aí do CEO, do homem da estratégia da Automa. Como é que vocês estão vendo isso, Marcelo? Como é que dá para avançar? O que dá para esperar desta transição energética e como é que a Automa pode participar, contribuir com isso? Bom, Crispim, a gente passou pelos últimos anos por um crescimento muito intenso de dessas novas fontes de energia, principalmente eólica, fotovoltaica. Acho que sempre que você passa por uma transformação muito intensa, uma matriz energética, é necessário que as tecnologias, todo o aprendizado se adapte muito rapidamente àquilo, né? Então, acho que esse é um sinal claro, assim como nós tivemos aqui no Brasil também, sim, de como que é importante, à medida que a transição energética evolui, que as tecnologias se preparem para isso, né? Ou seja, tem que ser um esforço conjunto em que um país aprenda com o outro, é um esforço global de evolução tecnológica para que a gente consiga, de fato, continuar crescendo nesse pace, nessa velocidade que nós estamos crescendo a transição energética, todo esse movimento, de uma forma segura, confiável e eficiente, né? Tá? Então, acho que é por aí, né? Esse é o recado. E esse inclusive, acho que é algo que, para a Automa, tem sido importantíssimo a gente ter contato com outras regiões do mundo que passam por desafios diferentes, de conexão com o grid, são práticas muito diferentes daquelas que nós temos aqui. E que acaba aprendendo. Então, a gente aprende muito lá fora, coisas que a gente vai, com certeza, poder trazer aqui para o Brasil, entendendo que muito do que acontece nesses países, uma hora acaba sendo uma tendência aqui para o Brasil também, e vice-versa. A gente também daqui do Brasil levando muita experiência para fora. A gente no Brasil tem um cenário de plantas muito complexas, são plantas muito grandes. A gente está falando aqui de plantas de mais de 1 gigawatt de capacidade instalada, com string inverters, com trackers. A gente está falando de plantas com 2 milhões de pontos monitorados. Então, são desafios muito grandes que nos tornam muito preparados para também lidar com desafios em outras regiões do mundo. Então, para a gente, esse é o esforço que eu estava querendo dizer, que acho que é muito importante que esse esforço seja global. Uma região aprendendo com o outro. A experiência amplia, né, Marcelo? Exato. E fazer com que a energia renovável no mundo como um todo se torne mais confiável, com um esforço em conjunto. Sim, porque esse é o ponto, né? Acho que a gente está começando a chegar de forma global nesse salto, né? Nesse desafio. Nessa discussão. É uma discussão global, não é localizada. Local. Exato. Santiago, também aí escutando você sei que você tem aí outros compromissos em Espanha, vamos volver a falar breve, pronto. Na mirada suya de MTech, com tudo o que está passando, há pouco Espanha teve um tema técnico de um apagão, um blackout. Como vocês estão mirando a estes temas que são globais, não? Pero também passa aí. E que esperar de soluções, produtos, manejos, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido aquí en España, que digo que afortunadamente se resolvió
digamos, en poco tiempo, ¿no? Pero el impacto fue muy grande para el país, más allá de la incertidumbre de esas horas donde nadie sabía qué estaba pasando. Yo creo que de alguna manera pone de manifiesto la complejidad del sistema energético, que creo que en algún momento, en este proceso, en estos últimos 5 o 6 años, creo que hemos simplificado demasiado, ¿no? Y creo que hemos pensado o hemos minimizado la complejidad, ¿no? Y nos hemos enfocado en instalar renovables, especialmente en España fotovoltaica, ¿no? Eólica también, pero especialmente fotovoltaica, porque hemos aprendido a hacerlo y bueno, pues hay terreno, hay sol, hay capacidad de generar, pero el mix energético, ¿no? Exige de una red preparada para hacer esa transmisión. Evidentemente hacen falta sistemas de almacenamiento que impidan o que palien la principal desventaja que tienen las energías renovables, y es que son inestables, ¿no? Y esa inestabilidad se combate pues en primer lugar almacenando, ¿no? Y luego teniendo un sistema de control que permita efectivamente hacer un uso eficiente de ese mix. Por otro lado, en España se habla mucho, seguramente en Brasil también, Marcelo, de la necesidad de incrementar la demanda, ¿no? Porque nos hemos enfocado mucho en la generación, pero hace falta que la demanda acompañe, ¿no? Y eso tampoco es sencillo, ¿no? Porque quizá hay dos grandes vectores, ¿no? La movilidad eléctrica y los CPDs, los centros de procesamiento de datos, pero no es algo que se implante de un día para otro, y además exige o requiere de una regulación adaptada que verdaderamente permita, haga financiables y rentables los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo hago una lectura en lo que a negocios se refiere positiva, porque creo que esto nos brinda, ¿no? A todas las empresas que participamos del sector de la energía, nos brinda una oportunidad, y a la vez nos exige, por otro lado, estar a la altura y dar respuesta a algo que puede convertirse en un problema muy grande, y que de los actores que estamos en el sector dependerá que se repita o no se repita. Perfeito, perfeito. Igual penso que é trabalho conjunto, não? De todos os países, empresas, para encontrar aí a melhor maneira, e eu creio, claro, estamos em isso, em la necessidade de avançar com as renováveis, porque o planeta só há um, não? Mientras tanto, então é por aí, há que encontrar solução. Muito bem, chegamos a um primeiro capítulo desta parceria, desta aliança que está nascendo. Nós falamos aqui hoje nesse podcast, no quadro É Debate, Tá Ligado, do DUV, do Diário de uma Vida Elétrica, sobre internacionalização de empresas. Trouxemos o exemplo da MTEC, uma empresa espanhola já com 26 anos de mercado, atuando já com projetos em mais de 40 países. Santiago havia comentado anteriormente, com mais de 30 gigas entregues em projetos. Então, é uma empresa realmente global, confiável. Eu diria que uma empresa grande, viu, Santiago? Permita-me, uma grande empresa. Não, eu sei que você foi um pouco modesto aí, pero eu posso dizer sem dúvida que é uma grande empresa. E também aqui do outro lado da mesa, do outro lado do Atlântico, aqui comigo, Marcelo Ferreira, fundador, CEO da Automa, uma empresa nacional brasileira, mas que também se coloca hoje como uma empresa global, trabalhando o mercado europeu, mas também o mercado latino-americano. A gente tem feito esse trabalho em parceria junto na S2. Eu gostaria de agradecer a vocês dois que estiveram conosco aqui nesse debate. Gostaria de agradecer também ao time da Fontana Filmes, que ajudou a fazer com que a gente conseguisse fazer essa conversa de uma forma estruturada para vocês.
e agradecer principalmente também aos nossos patrocinadores do DUV, do Diário de uma Vida Elétrica, a própria Automa, patrocinadora do DUV, que torna isso possível, Caputo, Bastos e Serra, um escritório de advocacia com sede em Brasília e com escritório em São Paulo, que lida com o tema energético de forma muito interessante. Agradecer também a EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, também conosco aqui no DUV, e a TTS Energia, uma empresa EPCista que desenvolve projetos na mini geração distribuída no Brasil, mas também na geração centralizada. Agradecer a todos vocês. E a você que nos assistiu até aqui, até agora, muito obrigado. Marcelo, alguma palavra final? Santiago, alguma palavra final? O microfone é de vocês. Obrigado. Crispim, acho que só para fechar, né, para a gente está sendo uma jornada muito interessante, principalmente uma empresa brasileira. Normalmente não é um caminho natural. Não é um caminho natural, uma empresa brasileira de tecnologia, né, tentando levar tecnologia para a Europa. Normalmente o caminho é o inverso, né? Tá? Então, para a gente está sendo, não só em relação a contratos que nós fechamos, mas o impacto na vida de pessoas que trabalham aqui com a gente, né? Várias pessoas hoje está sendo, né, várias usinas comissionando na Europa, com pessoas indo para lá toda semana, e a gente percebe que muitas das pessoas que trabalham com a gente é a primeira vez que eles pisam fora do Brasil. Hoje a gente já está com processo de expatriação para a nossa base no Porto, então várias pessoas daqui estão indo para lá também. Algumas pessoas já estão, além do time que nós estamos formando lá, estamos misturando com pessoas daqui. Então está sendo uma jornada fantástica aí e muito bacana. Eu queria agradecer pelo espaço aqui para a gente poder trazer um prazer nosso dessa história. Poder contar essa história para a gente é muito, muito oportuno e prazeroso. Obrigado. Santiago. Sí, nada, pues agradeceros este ratito juntos. Ha sido, creo que, muy enriquecedor y, como os decía antes, feliz de esta andadura que arrancamos Automa y Emtech, de la que esperamos seguro, ¿no?, tener grandes resultados y grandes éxitos juntos. Y nada, mandaros un abrazo muy grande desde aquí, desde España, y a ver si con un poquito de suerte la siguiente la podemos hacer todos juntos allí. Y el tiempo que dijo que va a estar aquí es como un mes, ¿verdad? 30 días. Esa es la idea. Muy bueno. Tengo que hacer alguna negociación previa, pero esa es la idea. Ok, perfecto, señor. Muchísimas gracias, un abrazo, nos vemos, pronto nos vemos. Tchau, tchau. Graças e obrigado a você que esteve conosco até agora. Até a próxima.